Olá pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer enorme poder falar para vocês, mas mais ainda poder estudar esse tema. Queria agradecer ao pessoal do Centro Espírita Ibirajara pela oportunidade de estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o Evangelho. E eu espero que as reflexões, né, desse vídeo possam trazer esclarecimentos, provocar reflexões, trazer entendimentos. E o capítulo que eu trouxe hoje para a gente conversar, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo já quiser buscar aí para a gente acompanhar junto, fica à vontade, vou fazer a leitura de alguns trechos aqui, comentar, trocar com vocês. Então eu vou ler o capítulo 20 do Evangelho, no item 4. O item 4 ele fala da missão dos espíritas e o capítulo 20 fala sobre os trabalhadores da última hora. E eu confesso que quando eu comecei a ler esse parágrafo, estudar ele, né? Já tinha lido outras vezes, mas quando a gente para estudar, olhar cada frase, entender cada palavra, cada expressão, a gente é tomado por um sentimento assim gigantesco, né? De reflexões muito profundas, né? Acerca do que a gente está lendo, do que a gente está buscando. E a ideia é trocar com vocês, é trazer para aqui algumas provocações, algumas reflexões, alguns entendimentos, né? Então, para começar o texto, né, é um texto de Erasto, esse item 4 que eu trouxe, né, que eu preparei para a gente conversar um pouco. O Erasto ele já começa assim: já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Iniquidade significa justiça, né? Significa sem moral. Então ele já começa por aí. Vem cá, você está preocupado com o quê? Né? É um momento de transição, o planeta está passando por transformações. Você já não está percebendo, né, que já estão vindo tempestades, né, que estão varrendo as iniquidades, que estão varrendo as injustiças do planeta. Né? Então a gente vê pequenas ações em vários lugares, né, da busca da justiça, da igualdade, né, da divisão comum das riquezas, dos bens materiais, para que outras pessoas tenham acesso, né, do combate à corrupção, do investimento em novos medicamentos, novas vacinas. Então a gente já vê um movimento muito grande de cuidado com o outro, né, de melhora da humanidade. E isso é inquestionável. Então já é o primeiro passo que o Erasto fala, porque ele está falando da missão dos espíritas. Então ele vai nos levar a refletir sobre qual é o nosso papel. E uma coisa muito interessante que eu achei no texto é que quando a gente começa a ler, a gente fala assim, deve ter uma lista gigantesca. E não tem não, gente. A lista ela é bem pequenininha e aí a gente se dá conta do quanto que cumprir uma missão, né, de ser cristão, de seguir os ensinos do Cristo, de ser espírita, é simples, né? É uma coisinha só que ele fala aqui pra gente e eu vou contar para vocês daqui a pouco, mas o complexo, o difícil, não está em fazer, né, o que ele recomenda que a gente faça. O complexo difícil está em vencer os nossos medos, as nossas inseguranças, em vencer a nossa dúvida, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nosso egoísmo, enfim, vencer os nossos vícios, né, de comportamento, vícios morais, né, que nos impedem de fazer algo muito simples. Eu já vou contar para vocês. Bom, aí Erasto ele continua aqui, né, e ele fala o seguinte: bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça e que novos apóstolos, olha ele falando com a gente aí, nos chamando de novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação. Então, logo no primeiro parágrafo, ele já deixa claro qual é a missão do espírita: pregar, né? Falar com as pessoas o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões, de acordo com como nós conseguimos suportar as provas terrestres. Então, aqui é muito interessante porque parece que é um grande resumo da doutrina espírita, né? A gente falar sobre o dogma da reencarnação e da progressão dos espíritos de acordo com a vida que cada um escolhe ter. Então, fica muito claro para a gente que a nossa missão enquanto espírita é pregar às pessoas, é levar para as pessoas uma palavra de consolo, uma palavra de entendimento, uma palavra de compreensão. Porque quando a gente para pensar, né, na justiça divina sem a reencarnação,
é quase impossível de entender. Imagina, como é que a gente explica com clareza uma criança que nasceu cheia de dificuldades, né, de ordem orgânica, física, com doenças muito graves, com dificuldades no aspecto intelectual, né, cognitivo. Então, quando a gente olha para esse aspecto, a gente fala assim, gente, onde é que está Deus nessa hora, né? Quando a gente olha, de repente, um grande desencarne em massa, né, num grande acidente, numa grande explosão, ou num grande evento da natureza, como um furacão, um tsunami, a gente para e pensa, gente, onde é que está Deus, né, que permitiu que essas pessoas morressem de forma inocente? Então, se nós não tivermos o conhecimento da reencarnação, a compreensão e entendimento desses fatos fica muito difícil de compreender. A gente está vendo uma realidade agora, por exemplo, a realidade da pandemia, né? Estou gravando esse vídeo aqui em setembro de 2020. Então, quando a gente olha para esse evento, né, da pandemia mundial, o mundo inteiro, né, ficou isolado por meses, milhões de mortes aí aconteceram, desencarnes aconteceram, né, num período aí de 8, 10 meses ao redor do mundo, né? Então, quando a gente olha para todos esses fenômenos, todos esses eventos, a gente fica assim, onde é que está Deus? Mas aí, quando a gente para pensar sobre a reencarnação, quando a gente para pensar que nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos, né, em vidas passadas e também nessa própria vida aqui, quando nós paramos para pensar que nós evoluímos constantemente, que esse corpo de carne que a gente tem, ele é apenas uma vestimenta temporária que nós usamos para o nosso progresso, para o nosso entendimento, assim como a gente a criança bota o uniforme para ir para a escola, né? Muitas pessoas botam uniforme para trabalhar, nós usamos esse corpo aqui como se fosse um uniforme, para a gente passar um período aqui na Terra, um período de aprendizado, né? Um período de cura, né? A gente brinca que a Terra ela é considerada como se fosse um hotel, né? E a gente pega cada letrinha da palavra, então assim, H de hospital, né? A gente vem para a Terra para se curar de algumas mazelas do nosso espírito, né? Aí o O do hotel ali, a gente entende a Terra como uma oficina, um lugar de trabalho, de exercício, de esforço, né? De conquista. Aí o T do hotel ali, a gente entende que a Terra é um templo, um lugar onde a gente tem a condição de se reconectar com Deus, com a nossa espiritualidade, expandir o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca de quem nós realmente somos enquanto indivíduos espirituais, né? Que não vão morrer, vão existir para sempre, apesar do corpo material falecer, né? Perecer, o espírito ele continua existindo. Aí o do hotel, né? É de escola, né? Então a Terra é um lugar muito apropriado para o aprendizado, não só para o aprendizado intelectual, né, sobre as leis da ciência, da física, mas também um aprendizado moral, né, um aprendizado de respeito, de convivência, um aprendizado de nos tornarmos melhores a cada dia, de desenvolvermos as nossas capacidades morais, né, de entendimento, de compreensão, de consolo, de amor ao próximo, de solidariedade, né? E por último, ali na palavrinha hotel, tem o L, que é o de lar, né? Então a Terra também é um lar abençoado, uma casa que nos acolhe de forma temporária por muitos anos, décadas, né? Onde ela é capaz de prover para nós todos os recursos necessários para a nossa evolução espiritual. Então o hotel, naquele simbolismo, né, de passar um período, ninguém mora no hotel, se a gente passa um tempo no hotel, né, a trabalho, a viagem, a Terra se enquadra muito bem. E a gente entendendo cada letrinha, né, cada função que o planeta tem, a gente vai aumentando essa nossa compreensão de quem nós somos, do que realmente nós estamos fazendo aqui. E aí Erasto, ele provoca essa reflexão falando o seguinte, você é espírita? Né? Então assim, prega o dogma da reencarnação, vá consolar corações, vai falar para as pessoas, né, que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente progride. As pessoas precisam conhecer esse dogma, né, essa verdade inquestionável. A reencarnação é um fato. As pessoas podem até não acreditar, podem ter medo, podem não entender, mas ela é um fato, ela existe. Né? E o nosso papel como espírita é fazer a divulgação desse conhecimento que a gente tem. Eu ouço muita gente falando assim, mas eu não sei nada ainda, né? Tá anos na casa espírita. Mas ainda não sei nada, mas eu não entendi nada, mas eu ainda sei muito pouca coisa. Olha, se você souber contar uma parábola de Jesus, você já sabe mais do que alguém que nunca ouviu falar de Jesus ou que ouviu de formas muito deturpadas. Se você conhece uma ou duas questões do Livro dos Espíritos, você já leu uma ou duas passagens no Evangelho, você já está preparado e pronto para falar, para consolar as pessoas.
né? Para acolher as pessoas no seu coração, dentro de um abraço, dentro de um conforto. Né? A humanidade, nós estamos doentes, né? Doentes da alma, carentes de consolo, de instrução, de esclarecimento. Então, um pouquinho que você já sabe, um pouquinho que você puder passar para alguém, já está fazendo a divulgação do Evangelho de Jesus, já está levando o consolo, né, dos ensinamentos de Jesus, do esclarecimento dos Espíritos acerca da nossa realidade. Então, fica esse convite de Erasto, meu também, para que você fale com as pessoas sem medo de ser feliz. O pouco que você conhece certamente já é muito para algumas pessoas. Bom, aí Erasto, isso por si só já seria o suficiente, né? Mas Erasto, ele sabe o quanto nós somos ainda vacilantes, né? No ato de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho para as pessoas. E ele coloca o seguinte: não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Aí fala mais algumas coisas. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos, vossas ocupações fúteis para a sua propagação, a propagação do Evangelho de Jesus, né? Do dogma da reencarnação, do consolo. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Então, se você fica inseguro, se você tem medo de falar da doutrina porque acha que vai falar alguma besteira, respira fundo, né? Se conecta com Deus através da oração. Os espíritos vão estar do seu lado, te auxiliando, te intuindo, né? A como ajudar aquele que te procura ajuda, aquele que te estende a mão pedindo um socorro. E muitas vezes esse pedido de ajuda, esse pedido de socorro, ele não está claro, ele não é óbvio, ele não está na nossa frente, né? Muitas vezes ele está escondido, ele passa despercebido por trás de um sorriso educado, por trás de um gesto educado, às vezes por trás de uma indiferença, né? Ou de um aparente distanciamento por educação. A gente às vezes visita asilos, orfanatos e cuida das pessoas na rua e faz comida e leva e faz enxoval, e muitas vezes tem alguém dentro do nosso lar precisando de ajuda. Tem alguém dentro do nosso lar que no silêncio, né, da sua dor clama por um consolo que muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. E é dentro do lar que Deus permitiu que fossem colocadas pessoas que realmente precisam estar juntas nesse desafio de desenvolvimento, nesse desafio reencarnatório, nesse desafio de aprendizado, né? Então, dentro da sua casa, pode ter uma pessoa, dentro da sua família, não, às vezes não dentro do lar, da casa física, né? Mas dentro do seu núcleo familiar, às vezes um primo, um parente, um tio, precisando de uma palavra de consolo, de um carinho, de um telefonema. Oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Lembrei de você. Né, de uma troca, né, de um afago. E esse afago, essa troca é a prática daquilo que Jesus nos ensinou, né, da caridade, do amor ao próximo. Esse carinho é a prática da doutrina espírita, né, de auxiliar, de tornar mais leve a encarnação do outro e ajudar esse processo de caminhada, né, dentro dessa reencarnação. Bom, aí Erasto ele coloca, né, do desafio que a gente vai falar para pessoas que realmente não querem ouvir, a gente sabe disso. E ele coloca o seguinte: aos avarentos, a gente vai pregar o desinteresse, né? Aos dissolutos, a abstinência. Aos tiranos domésticos, como os déspotas, a mansidão, né? Muitas vezes, ele fala, serão palavras perdidas, palavras jogadas ao vento, mas é necessário que a gente prepare o terreno. É necessário, você não vai chegar num terreno sujo e pedregoso, jogar sementes e querer que ele fique pronto e que floresça ali uma linda plantação. Então, você precisa trabalhar esse terreno, tirar o entulho, tirar a pedra, capinar, revolver a terra, adubar, né, irrigar essa terra para depois, então, essa semente brotar. Então, muitas vezes, quando a gente fala para pessoas, a gente não está necessariamente plantando semente, a gente está preparando o terreno, né? Então você fala de Jesus, a pessoa, não quero ouvir disso, pronto. Imagina que você tirou uma pedrinha. Aí você fala de novo, a pessoa, isso não me interessa, você tirou outra pedrinha, né? Aí o momento que a pessoa está muito triste, você dá um acolhimento, né? Sem ferir a fé ou a crença do outro, aí a pessoa de repente já aceita melhor, pronto, você já entendeu que já tirou as pedras, agora tem que capinar o terreno. Aí você vai falando de evangelho, fala um dia, fala outro, faz um culto em casa, né? Aí manda uma mensagenzinha, manda um videozinho. E aí a pessoa vai se amolecendo, vai entendendo, vai preparando aquela terra até o dia que ela aceita aquela semente.
até o dia que ela se interessa pelo assunto, que ela começa a buscar aquele assunto, até o dia que ela começa a ler, se aprofundar, né, querer buscar mais informações. Aí a gente sabe que a terra está pronta, pode jogar semente, né? As sementes já estão jogadas, estão começando a florescer, né? E Erasto, de novo, ele fala isso: ide e pregai, né? Faz a tua parte. Outro ponto muito interessante que ele coloca assim aqui é que é o seguinte: Deus vos conduz, né? Não tenha a pretensão ou orgulho de achar que é você que está conduzindo as coisas. Deus é que está te conduzindo. Deus é que está te colocando no lugar onde você tem que estar. Eu não lembro de onde agora, mas me veio uma frase que assim, foi até do NF, um tema de NF também. Floresça onde Deus te plantou, né? Onde é que Deus te plantou? No seu trabalho, na sua casa. Floresça aí onde Deus te colocou. Deus, ele entende que você está onde você precisa estar, onde você precisa florescer e se desenvolver. Então floresça nesse lugar, né? Floresça onde você está. Outra coisa muito importante que ele coloca também, né? Que muitas vezes a gente é colocado em emboscadas, né? Tem horas que a gente é colocado em situações de grande desafio da nossa paciência, dos nossos valores morais. E ele coloca o seguinte: somente os lobos caem em armadilhas de lobo. Então, assim, se você não é um lobo, é uma ovelha, confia no pastor que está te guiando, porque você não vai cair nas armadilhas de lobo. Agora, se você está caindo nas armadilhas de lobo, é hora de parar, pensar e refletir. Por que eu estou caindo nessas armadilhas? Por que eu estou me deixando irritar tanto, me estressar tanto? Por que eu estou ficando tão indignado com essas coisas? Isso é uma planeta de provas e expiações. O mal ainda domina sobre o bem. E quando a gente adota a consciência disso, as coisas ficam um pouco mais leves, deixam de ser pessoais, entende? E a gente pode continuar fazendo bem, praticando bem e ajudando a transformação do planeta pela nossa atitude. Outra coisa muito interessante que Erasto coloca aqui é o seguinte: que nós, enquanto espíritas, né, e também outros não espíritas, né, outras pessoas de outras crenças, não só cristã, também tem isso, né, mas pessoas que têm um amor em seu coração, ele coloca o seguinte: credes sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando jamais haveis conseguido obtê-los pessoalmente, ide o Espírito de Deus vos conduz. Então aqui ele faz uma observação interessante, porque nós espíritas, algumas pessoas são médiuns ostensivos, né? Veem espíritos, ouvem, falam, né? Espíritos falam através de seus corpos, né? Através da psicofonia. Agora tem pessoas que realmente não sentem os espíritos, não veem os espíritos, não falam, não ouvem, né? Mas acreditam, né? Mas elas entendem a razão do dogma da reencarnação, a razão de nós estarmos aqui, da existência do espírito. Isso é muito interessante por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina que toca na nossa consciência, né? Toca no nosso coração. Ela desperta dentro de nós uma razão. A gente fala assim, peraí, mas isso faz sentido, é verdade. Se não fosse desse jeito, como é que seria? Não faz sentido de outra forma. Então, a doutrina espírita, ela toca na razão, ela toca na nossa capacidade de entendimento e também no nosso coração, né? Porque é muito consolador saber que uma pessoa muito querida que desencarnou, né, que perdeu o seu corpo de carne, permanece viva, permanece existindo e que nós vamos poder encontrar com ela quando nós também desencarnarmos e perdermos o nosso corpo de carne. Isso é muito consolador. Bom, e aí então Erasto ele chama a gente, né, para o trabalho e coloca mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai, que foi tema de uma Comerge aí, um NF recente, né? Comerge, para quem não sabe, é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, e a NF é o Encontro Estadual da Família Espírita, são eventos que acontecem durante o Carnaval aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí ele coloca o seguinte, né, num parágrafo até anterior a essa afirmativa: muitas vezes a gente falta fé, né? Eu não sei se o que eu vou falar, se está certo, se está bom, se é legal, se não é. E ele coloca o seguinte: a melhor forma de você saber, né, que essa sua fala dá um resultado, ela gera um resultado, é entre os mártires do trabalho, ou seja, através da prática, do trabalho, de pegar na enxada, de fazer a coisa acontecer. Então é quando você está na casa espírita ou está no templo religioso que você frequenta, se dedicando a um trabalho de amor, quando você ajuda o próximo que precisa, quando você se envolve num trabalho, né, de amenizar o sofrimento do outro, é ali que você vai encontrar o resultado da sua fala, o entendimento desse dogma da reencarnação, né?
E ele também coloca uma outra parte aqui que ele fala o seguinte: muitas pessoas se transviaram do caminho, né? Muitos espíritas que foram convidados a esse trabalho da divulgação do dogma da reencarnação, do consolo, né? Do amor ao próximo, da evolução do espírito, da vida após a morte, se desviaram desse caminho. E Erasto coloca aqui explicando para a gente como reconhecer aqueles que se mantiveram no caminho. E eu acho que isso daqui é um checklist para a gente parar e pensar, uma lista, né, para a gente poder ticar ali e verificar se a gente está no caminho ou não está no caminho. Então, vamos lá, vamos ver quem está preparado para se encontrar, para ver de verdade se está ou se não está no caminho, né? E ele coloca o seguinte: podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, ensinados e praticados. Você está fazendo a caridade? Isso é uma reflexão pessoal, né? Será que nós estamos fazendo a caridade que nós podemos fazer? Porque só falar é vazio. Eu preciso falar e preciso fazer no meu cotidiano, no meu dia a dia. Aí ele coloca: pelo número de aflitos a que leve consolação. Quantas pessoas que você consola? Quantas pessoas que você vê que estão em dor e sofrimento e que você tem uma palavra de amor, uma palavra de fé, de afeto, né, para consolar aquele coração? Pelo seu amor ao próximo, né, às pessoas, pela sua solidariedade, né, ao invés de julgamento, ao invés de xingamentos, o quanto que você doa amor para as pessoas, né? Pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, né? Será que realmente você consegue ser abnegado? Será que nós conseguimos deixar alguns interesses de lado para a propagação da doutrina, né? E aí eu recorri ao capítulo 17, no item 4, que é um capítulo que fala de sede perfeitos, né? E nesse item 4 Kardec fala sobre os bons espíritas, que ele coloca o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo agora, se você identifica no seu dia a dia o esforço e a vontade de domar as suas más inclinações, né? De fazer um esforço pela sua transformação moral, com certeza você está no caminho que Jesus te convidou a seguir. Vou terminando por aqui. Foi uma delícia falar sobre esse tema. Espero que todos vocês tenham gostado. Espero que tenham podido refletir um pouquinho mais. E mais uma vez, quem quiser rever o texto, né? Esse texto que a gente trabalhou aqui foi do capítulo 20 do Evangelho, item 4, Missão dos Espíritos. Gente, um grande beijo, um forte abraço para todos e até a próxima.